Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes também, deve aparecer algum amigo corintiano aqui do canal. Tá terminando lá em Brasília, 45 minutos, o Corinthians tá ganhando de 1-0. Já vou dar, daqui a pouquinho, vou dar um recado pra torcida do Corinthians. Já vou avisando vocês pra comemorar agora. Só comemore hoje, porque amanhã já não dá mais. Eu vou explicar por quê. Antes, só agradecer as visualizações, os comentários do vídeo de ontem, porque os amigos falaram, eu perguntei do motivo e muita gente respondeu por que achou que o São Paulo mudou, né? Depois dos últimos dois jogos, com as duas vitórias em cima do próprio Flamengo e em cima do Santos. Muita gente deixou o palpite ali, muita gente respondeu. Quero agradecer muito a você que tá sempre comigo aqui. Agradeço demais. Daqui a pouquinho tem QG Tricolor, tá? Vou postar o vídeo às 8 da noite. 8h30 lá no canal do QG Tricolor, tem QG Tricolor. Estaremos lá presentes, vamos analisar esse jogo aí da final da Supercopa Rei, vamos analisar o jogo do São Paulo, fazer as projeções pra semana, tá? Aproveitando para agradecer os amigos do Pix, ó, que ou colaboraram usando o QR Code ou no Apoia-se. André Luiz Miranda, Edson Roque da Silva, Guilherme Fernandes, Felipe Ratti, Rodrigo de Souza Moura, muito obrigado. Tá na descrição do vídeo a chave Pix para você, se você quiser ajudar no canal, e também o nosso Apoia-se, se você quiser fazer uma ajuda ali mensal, tá? Hoje eu fui fazer minha aposta no jogo do City. Aí eu falei, caramba, City Tottenham, jogo meio duro, eu não vou apostar não. Fiquei quieto, não apostei meu cincão, ainda bem, porque o City tava ganhando, empatou 2-2, e eu nem vi o final do jogo, acho que foi 2-2, né? Tava ganhando de 2-0. Eu falei, pô, devia ter apostado. Aí quando o Tottenham empatou, eu falei, tá vendo? O minha Uruca, será que tem minha Uruca tá passando? Acho que tá mudando um pouco, tá dando um pouco mais de sorte. Clica aqui no... Ó, o Corinthians vai fazer o segundo gol. Clica aqui no... Não, bola na trave. Clica aqui lá no primeiro comentário fixado, aí você faz o seu cadastro, se divirta. O esquema do cincão. Eu vou fazer, falei pra KTO, fazer uma promoção, esquema do cincão. Não sei se eles vão gostar muito, mas é a minha ideia, do jeito que eu gosto de fazer minhas apostas esportivas. Vamos lá, meus amigos, eu queria falar... Eu achei engraçado esse negócio que tá no título, na capa do vídeo. O provocando mau humor. A Érica fala que eu faço muito isso na vida dela. Eu provoco o mau humor dela, mas vou explicar direito pra vocês o que foi isso. O Crespo deu uma entrevista coletiva ontem e falando que elogiou o time, elogiou a torcida. Aliás, quase 50 mil pessoas, 49 mil pessoas no Morumbi. A torcida do São Paulo, você dá um pouco de esperança para ela, ela já faz o seu papel. Eu já falei para vocês, muita gente fala de Morumbi zero, que não devia ter ninguém no estádio. Eu acho que o torcedor faz o que bem entender. Eu não sou fiscal de torcedor, mas o Crespo elogiou, diz que a torcida do São Paulo é difícil jogar contra e tal. E ele elogiou o time e falou do Tapia. Que o Tapia, eu vou falar, para não me confundir aqui e não falar coisa que ele não falou, eu vou explicar para você o que ele falou exatamente, ó. Você, abre aspas, Crespo, você sabe que o Tapia tem características que vai lutar. Puta, o Flamengo perdeu um gol em cima da linha agora? Ó, vamos lá. Você sabe que o Tapia tem características que vai lutar. Pode ter qualquer erro, mas em jogos assim picantes, ele está sempre. Exige, cria mau humor nos adversários, briga, acho que é protagonista neste grupo. Fico contente porque é um cara muito sério, profissional e que está ganhando lugar. O provocando mau humor, eu já vi de tudo no futebol, eu já vi muita coisa. Agora, o jogador ser elogiado porque provoca mau humor, é aquilo que a gente falou, a gente conversou no vídeo, né, meus amigos? O Tapia é um jogador tecnicamente horroroso. O próprio Crespo tá falando isso, gente. Pode ter algum erro, se ele fosse bom, o Crespo não falaria isso, né? Mas o que eu falo pra vocês é que eu gostaria de ver um atacante do São Paulo que tivesse as características aí, que provocasse mau humor, que brigasse, que fosse, lutasse, mas que jogasse bola, que tivesse talento. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, a minha nota de corte é muito alta, eu vi muito jogador bom vestir a camisa do São Paulo, então, pra mim é duro. Talvez você mais novo, que não tenha visto os jogadores do São Paulo do passado, talvez pra você seja mais fácil, a referência muda, mas pra mim, que tenho 56 anos e já vi o Careca jogar, outro dia eu tava vendo o especial do Careca nos jogos da seleção que ele fez, né? Então, pra mim, fica difícil. Mas o Tapia tem 7 gols pelo São Paulo, 3 foram em clássicos. Ele marcou contra o Palmeiras, marcou contra o Corinthians,
no empate, né, e na derrota, e marcou agora contra o Santos, não marcou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras ele perdeu aquele gol lá, aquele cruzamento lá que o do Enzo, que ele chutou mal, e sofreu aquele pênalti absurdo que o juiz não marcou. É brigador, lutador, provoca mau humor, igual eu faço em casa com a Érica, mas tecnicamente é um jogador sofrível, fraco. Mas ao mesmo tempo, assim, se ele faz gol em clássico, é o cara que luta muito, ele acaba sendo um jogador que se destaca em jogo grande, né? Ele se destaca em jogo grande. Aliás, a gente precisa falar, eu vi o pessoal comentando também, lembraram sobre a choradeira dos jogadores que o juiz mandou o moleque lá para aquele lugar. E aí o Sabino reclamou, o Zé Rafael reclamou. Como é que é o nome do juiz? Eu tinha anotado para falar para vocês aqui. Cadê? É o João Vitor Gobi, que eu nunca tinha ouvido falar desse juiz aí. E aí, uns amigos lembraram, eu até falei na transmissão na Rádio Barulho, eu falei, imagina se esses caras jogassem na época do Godoy. O Godoy, o árbitro, ele fazia assim, tinha lá, Palmeiras e Corinthians jogando, tinha um lateral, ele falava assim pro jogador do Corinthians, é nossa, Vampeta, pega na bola que é nossa, lateral nosso. Imagina se fazem isso com esses jogadores de hoje, que eles se matam, ou matam o juiz. Mas eu acho que não deve, o juiz também não deve xingar os jogadores, mas, pô, xingou ali, e o que os jogadores fazem, que é 1000 vezes pior, 1 milhão de vezes pior, gente. Imagina, queria ver o Godoy apitando um jogo do Sabino. O que ele ia fazer? O Sabino ia chorar todo o jogo, o Zé Rafael ia chorar todo o jogo. Bom, e aí, o pessoal falando o que mudou, né? O que mudou no São Paulo e tal, mas antes de falar, só um recado, porque não acabou o jogo ainda, tá acabando, o jogador do Flamengo meteu uma bola para fora do estádio, em cima da pequena área no lance, mas vai acabar o jogo, o Corinthians vai ser campeão. Eu vou dar só um recado para a torcida do Corinthians, o seguinte, aproveitem agora para assistir os gols, a festa, porque a partir de amanhã... o gol do Corinthians, hein? O Yuri Alberto. Tava impedido ou não? Acho que estava impedido. Bom, assistam, aproveitem agora, porque amanhã, a partir de amanhã é o seguinte, vou falar para vocês que é o seguinte, só vai se falar por que o Flamengo perdeu. Porque o Paquetá, porque o Flamengo, porque já vão pedir a cabeça do Felipe Luiz, com certeza. Então aproveita, meu amigo corintiano, para comemorar agora, para festejar agora, porque se bem que vai ser o seguinte, já vou cantar a bola que vai acontecer amanhã na televisão, os canais que você for assistir. Vai acontecer o seguinte, as televisões do Rio só vão falar porque o Flamengo perdeu. Porque o Flamengo perdeu, porque o Paquetá, porque o Felipe Luiz errou, porque o Flamengo tá numa fase ruim, só vai se falar disso. Ninguém vai falar do Corinthians. E as de São Paulo só vão falar porque o Corinthians ganhou. Não, porque o Yuri Alberto, porque o Dorival, porque não sei o quê. Porque a gente sabe que é assim que funciona, né? 90% da mídia esportiva de São Paulo torce pro Corinthians e 90% do Rio torce pro Flamengo. Então pode esperar que a gente vai ter, e vai ser o gol do Corinthians vai ser anotado porque o Yuri Alberto não estava em posição de impedimento, não. Agora, Corinthians campeão, pra mim, é um jogo que pra mim não é um título, pra mim é um jogo que vale taça. Eu sempre falei isso do São Paulo quando ganhou a Supercopa Rei do Palmeiras, depois de ter sido campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro. Pra mim não é um título, é um jogo que vale taça. O mais importante é o que você tem que fazer pra disputar a Supercopa Rei. Mas em todo caso é muito legal ganhar, ainda mais quando você ganha de um rival, quando você ganha de um time como o Flamengo, como aconteceu com o São Paulo, que você ganha em cima do maior rival, eu considero o maior rival que é o Palmeiras. 2-0 pro Corinthians. Eu acho que é muito legal você comemorar, você festejar, é legal. E é um título que dá... acabou agora o Corinthians campeão. Dá uma moral pro time na sequência da temporada. No São Paulo, quando foi campeão da Supercopa, não adiantou nada, porque só deu vexame o resto do ano, mas a gente sabe que no São Paulo a história é outra, um clube meio acomodado, a gente sabe como é que funciona. Mas eu tenho certeza que muitos vão falar sobre... tá vendo? Clube endividado, clube que não paga ninguém, que sofre transfer ban, que tá aí devendo 1 bilhão, que não pagou o estádio, tá aí levantando o título e tal. Eu entendo, eu acho que a gente já conversou sobre isso quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que é um elenco muito que não pipoca em momentos de decisão. Tá aí, a gente viu mais uma vez contra o grande time do Flamengo, que vive uma péssima fase, mas é um grande time. É um time que não pipoca em decisão. Mas o que eu falo pra vocês em relação a isso, de títulos assim que vão aparecer de vez em quando, eu falei até na conversa que eu tive com o Benjamin Bach no podcast dele. O Corinthians, como é o São Paulo também, eles podem até conquistar um título, eu acho, a minha opinião. Uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores. Mas
protagonismo eu acho complicado. Um clube que não tem, como vamos falar do São Paulo agora, que tem problemas financeiros, que está se reestruturando, quando você tem tantos problemas, você vai oscilar, então você vai ter um elenco que não vai pipocar em momentos decisivos e pode ir longe em jogos de mata-mata, você vai pegar um treinador como o Dorival, que é especialista em desse tipo de competição, então você vai longe. Mas o que eu sempre falo em relação ao São Paulo, eu acho que serve também para o Corinthians, é o protagonismo. O protagonismo. Por exemplo, tá começando o Campeonato Brasileiro. Você coloca o São Paulo e o Corinthians como protagonistas do Campeonato Brasileiro, que vão brigar com o próprio Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o Cruzeiro? O Benjamin Bach falou que não coloca o Corinthians nem o São Paulo. Então, quando a gente fala disso, é claro que o Corinthians tem que comemorar mesmo, ganhar em cima do Flamengo, como a gente comemorou pra caramba a vitória em cima do Flamengo. Comemorar um título, começo de temporada é sempre legal, um jogo legal, festivo, em Brasília, movimenta pra caramba, é legal pra caramba, tem que comemorar mesmo, acho que vale muito. Só que eu sempre falo sobre a minha preocupação em relação ao São Paulo, é o protagonismo. Então, o protagonismo que eu vi o São Paulo ter na década de 90, né, que o São Paulo era o protagonista do futebol brasileiro. E falando nisso, agora já voltando para o São Paulo e falando por que mudou, né, porque o pessoal estava falando, caiu o Pix. O comentário que mais teve no canal foi, caiu o Pix. Ou seja, a diretoria pagou os jogadores. Eu não tenho informação que a diretoria tenha feito isso. O que eu tenho a informação é que a diretoria mostrou para os jogadores um planejamento de pagar. O que já é completamente diferente do que o jogador ficar vendido enquanto o presidente está contratando advogado para se livrar da cadeia. Eu acho que é muito diferente. Era o que estava acontecendo com o São Paulo, né? Que o Casares estava contratando advogado de milhões aí para se livrar da cadeia, das acusações pesadíssimas, das investigações que estão caindo na cabeça dele. E abandonou o futebol, abandonou o São Paulo. O interesse do Casares nunca foi o São Paulo, gente. Sempre foi se promover, sempre foi usar o São Paulo em benefício próprio da família, né? Como a gente viu aí no caso da ex-mulher, do filho. Então a preocupação dele nunca foi o São Paulo. A preocupação era sempre com ele mesmo. Então os jogadores, eu acho que com a chegada desse novo presidente, que no primeiro dia lá de mandato dele, foi lá no CT e conversou com os jogadores, reuniu os jogadores, eu acho que ele também falou pro Rafinha, e o Rafinha também teve essa conversa com os jogadores, olha, os caras querem pagar, estão fazendo um planejamento aí. Eu acho que tudo isso ajudou. O Rafinha também, essa conversa. Mas o que também muita gente lembrou, e eu concordo 100%, é que o São Paulo, hoje no São Paulo, não existe mais a figura nefasta do Júlio Casares. A figura nefasta do Júlio Casares. O pior presidente da história. E quem era aliado dele, quem era atrelado a ele, também tá meio balançando. Você vê, o Carlos Magno já saiu, o tal do Dedé Mocó, aquela figura execrável, saiu, o diretor de comunicação saiu. Então, eu acho que essa mudança, quando sai a peça principal, que é o presidente do clube, automaticamente, não vai resolver tudo. Se sair só o presidente não resolve tudo. Mas quando você tira essa figura nefasta que destruiu o São Paulo, gente, destruiu o São Paulo. E eu não estou falando só das supostas irregularidades, pesadíssimas irregularidades das quais ele está sendo investigado. Eu estou falando da gestão mesmo, das contratações que ele fez, das vendas que ele fez, dos negócios suspeitos que ele fez e do comportamento dele como presidente do São Paulo. As fotinhas com o jogador no Instagram, aquelas coisas patéticas, aquela coisa ridícula de anunciar jogador no Instagram dele. E as pessoas que ele colocou lá dentro, o sistema que ele montou para se perpetuar no poder. Quando essa figura nefasta sai do clube, e que os jogadores não gostavam dele, ele era chamado de caloteiro, o presidente caloteiro. Então quando essa figura sai do clube, eu acho que minimamente você tem um respiro. Você tem lá dentro, tô falando dos jogadores, um respiro de esperança. Fala, pô, o cara saiu aí, agora vamos ver com esse novo aí que vem. Então eu continuo achando aquilo que eu falei pra vocês. Uma somatória de fatores fez com que o São Paulo ganhasse 2 jogos também, mas eu não tô falando nem só do resultado, eu tô falando só do comportamento do time nesses 2 jogos. Porque o comportamento do time foi diferente. É só você pegar o jogo contra o Fluminense, que teve aquela entrevista do Luiz Gustavo falando desse presidente nefasto, pega o jogo do Mirassol, né? Pega o jogo do Palmeiras, é só você analisar e ver o comportamento do time contra o Flamengo e contra o Santos. Então espero que essa limpeza no ambiente, além da questão de energia que muda tudo, não é? Você sai aquela coisa pesada daquela gente que tá lá destruindo o clube, usando o clube em benefício próprio, que não tá mais lá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu só espero que não tenha essa animação aí com o Rafinha,
aí daqui a pouco o presidente começa a atrasar salário de novo, aí a gente volta pro mesmo buraco. Mas é justamente por isso que a gente está de olho. É justamente por isso que a gente vai cobrar, é justamente por isso que nós vamos ficar em cima. Certo, meus queridos? Ó, dei um grito agora, desculpa aí. Espero vocês no QG Tricolor daqui a pouquinho, tá? Ah, aproveita as ofertas da GoCase, final de semana tá muito legal, um monte de promoção bacana, então aproveita, usa o cupom GOLBAROLO, você vai ter os benefícios, você vai ter os descontos, muito produto legal, muito produto bacana. Você que é corintiano que tá aí assistindo, já compra a garrafinha do seu time, você que é flamenguista também, se console comprando um presente pra você e usa o cupom GOLBAROLO pra você ter as vantagens e os descontos. Certo, meus amigos? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, obrigado mais uma vez pela parceria, pela companhia de sempre. Parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa Rei. E o Flamengo que começa um ano tenebroso, depois do ano maravilhoso. Tá vendo? É aquilo, né? Do ser humano, eu acho que se acomoda, aí né, tem que estimular os caras. Né? Bom, e agora, se prepara para ver televisão, Corinthians e Flamengo por uns 5, 6 dias aí. Mas tem uma dica, fica aqui na mídia alternativa. Daqui a pouco tem QG Tricolor, vai ter vídeo do Barolo amanhã de novo, vídeo do canal do Barolo, dos meus canais amanhã de novo. A gente fala, se você quiser saber de São Paulo, informações de futebol que não sejam só de Corinthians e Flamengo, a gente tá aqui todos os dias às 8 da noite. Fiquem com Deus, forte abraço e não podia deixar de desejar uma excelente semana para você. A gente se encontra já já no QG Tricolor. Um abraço!